Bom menino, está abrindo a reunião pública do Parlamento de Corsou AUE, 27 de janeiro de 2026. E está a maturando presente também turco de Miros, escuta-nos via de diferentes plataformas. Bom dia. Laga-nos lá do pari do honor e respeito na nos himno. Miembro do Parlamento, senhor Grigori, também senhor Brombel, a notificação que não porta presente na reunião aqui. Bom menino, na ministra de Finanças, senhor Cooper, e também sua comitiva. Prometo que me passa, para nós primeiro ponto de agenda, passa arriba documento na quadrante do Parlamento. Vi que três dilantes conforme... Senhor McWilliam? Sim, senhor presidente, prometo que vou seguir com a parte aqui do documento não quadrante, toch me quer fazer uma observação para nós por melhorar os processos no parlamento. Assim, que o documento não que nós vamos atender agora aqui, nós recebemos ayer à noite. Se para mim está mais exato, estava felizmente é norte à noite. Então, toch me quer mirando a importância para atender com o documento de maneira correta, do órgão mais importante do Parlamento, mas ser
se sabe mais trempam para nos aí nos tempo para nos passar o documento na posombra. Orminha disso noite a mim em todo caso me dá para dormir, me não vai tumba era, me dá para dormir e a mim ainda mais aí por mim tem tempo para me passar para Jesus, me se preparar para a reunião que me graag ponto de decisão de parte de grefe para nos evitar que tipo de coisa que está passando, me querem nos cinco atender o documento naquela de maneira mais correto, mais eficiente. Danke, senhor presidente. Danke, senhor McWilliam. Senhor Cooper também quer agregar? Sí, señor presidente, buen día. Señor presidente, a mí voy a cometer ponerle para mí no start la reunión aquí de una manera con nota, en lo cual con lo que miembro nan eigenlijk de debate nan punta para información en daña. No sa hasi un gesto para mandar información. Mas também se uma carta com nós de ayer tarde de reunião. Senhor Cooper, me desculpa, lo que o senhor McWilliam se referia a este documento no quadrenta parlamento. Sim. Bom, danke. Bom, me quero um ponto para ter em conta com ele, se personal de grefe tem em conta com ele para não por atender muito mais diligente. Danke, senhor McWilliam, danke, senhor Cooper. Bom, mi chiedo adelante, conforme articolo 96 del nostro regolamento di ordine, il seguente membro del Parlamento a mandare carta via di mia persona. Ricevì il 10 dicembre 2025, carta fechata di 9 dicembre 2025, signor Osepa, a si pregunta al Ministro di Assunti Generali in quanto il governo di Corsou mi sta informando Hollanda voor je wo, con secondo statuto Corsou tambe, dat is di ora da tratta assunto de nacionalidade, defesa e relação exterior. Riba 21 de dezembro de 2025, carta fechada 21 de dezembro, senhora McWilliam, a se pergunta na ministra de Assuntos General, enquanto verzoek om toelichting in zaken mogelijk politieke inmenging rondom de vlucht van Maria Corina Machado en de gevolgen voor Curaçao. Recebi dia 21 de dezembro de 2025, carta fechada 21 de dezembro de 2025, senhora Larmoni Cecília. A se pergunta na ministra de Desarrollo Social, Labor e Bienestar em quanto prioridade para manejo e visão social de nosso país. Recebi riba 16 de dezembro de 2025, carta fechada dia 16 de dezembro de 2025, senhora Camélia Reumer, a se pergunta na minister-president in quanto mogelijk ongeautoriseerde vluchten van Amerikaanse militaire vliegtuigen in het Curaçaose luchtruim. Recebi dia 18 de dezembro de 2025, carta fechada 17 de dezembro de 2025, senhor Osepa, a se pergunta na ministra de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte em quanto graças para Jorendi Martina para sua participação excepcional no programa holandês Expeditie Robinson. Recebi dia 6 de januário de 2026, carta fechada 7 de dezembro de 2025, senhor Osepa, a se pergunta na ministra de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana em quanto turista não está exclamando que não tem suficiente táxi. Recebi dia 6 de januário de 2026, carta fechada dia 6 de januário de 2026, senhor Osepa, a se pergunta na ministra de Assuntos General em quanto presença do ministro-presidente na reunião extraordinária do Conselho de Ministros de Reino. Recebi 8 de januário de 2026, carta fechada 8 de januário de 2026, senhora Anita se pergunta na ministra de Salubridade Pública, Meio Ambiente e Natureza em quanto reciclagem para futuro duradouro, incorporando Stasi Health, que tem efeito direto para o consumidor. Recebi 8 de januário de 2026, carta fechada 7 de januário de 2026, senhor Osepa se pergunta na ministra de Assuntos General em quanto abuso laboral em caso de Curaçao. Recebi dia 12 de januário de 2026, carta fechada 9 de januário de 2026, senhora Camélia Reumer, se pergunta na ministra de Manejo de Governação, Planificação e Serviço Público em quanto cumprimento com sentença na Corte em diferentes casos de ambtenaar. Recebi dia 12 de januário de 2026, carta fechada dia 12 de januário de 2026, senhor El Hage, se pergunta na ministra de Manejo de Governação, Planificação e Serviço em quanto cumprimento com a lei e
ejecución de diferentes sentencias de corte de ambtenaar door de gobierno para o ambtenaar lang concerni. Recebi dia 4 de januari 2026 carta fecha dia 4 de januari 2026 para o senhor Grigori as perguntas do ministro presidente em quanto à posição laboral de trabalhadores de Casa de Corsou. Recebi dia 20 de januari 2026 carta fecha 19 de januari 2026 senhor Osepa as perguntas do ministro de Justiça em quanto Kiko de manejo hora ta que autoestacionar riba caminho de Baicuné. Recebi dia 26 de januari 2026 carta fecha dia 23 de januari 2026 senhor Elage as perguntas do ministro de Finanças enquanto Parlamento recebi estatuto não mais recente SOAB e demais documentos não relevantes e necessários para preparar e participar atender na reunião de março 27 de januari 2026. E recebi dia 26 de januari 2026 carta fecha 23 de januari 2026 senhora McWilliam as perguntas da ministra de Tráfego, Transporte e Planificação Urbano enquanto situação de parada de bus. Agora nós passa para ponto número 1, cuta documento não, sorry, sim. Tu membro para tomar nota de lista no documento quadrenta no Parlamento, ti membro que tem observação, riba proposição, como atender documento lá aqui? Se não tem observação, tá que decidir conforme o qual aguardo, senhor Seferina? Não? Dá bem numa? Ok, bom. Se não tem mais observação, eu ahorita quero decidir conforme o qual a proponer e cambiar de lista. Me está proponer para Grefi publicar uma versão digital de lista, maneira Parlamento a estipular para prensa por tomar nota de lista de documento nanco adrenta. Parlamento. Agora sim, nós passamos para o ponto número 2 de nossa agenda, com a deliberação com o Ministro de Finanças enquanto claridade. Arriba 43,6 milhões extra para a SOAB, entre outros para contratar personal adicional e manejar fundo de governo. O ponto de agenda a que arriba mencionar, a que da poner a agenda para cumprir com a petição fecha 24 de novembro de 2025, 2526-00195, de membro na senhora McWilliam, senhora Camélia Reumer e senhor Grigori. O ponto de agenda aqui tem 2 tandas, este primeiro tanda de 20 minutos e de 2 tandas de 10 minutos. Senhor Presidente? Sim, senhora McWilliam. Senhor Presidente, me compreender que nós compreender que o ministro quer fazer uma introdução sobre o tema aqui. Nós, em todo caso, de fração de manpen não tem nada contra isso aqui, pero lagami se pedir voorzitter para ter minister na tempo, para o minister começar a papia. E por papia basta largo fazer de uma maneira mais cortica e concisa para nós ter informação para nós manpen e coisa mais importante é para informação, aclaração na bem-estar e tema aqui que também babau do pueblo e que também tem nossa atenção, senhor presidente. Danke, senhora McWilliam. Nós está dando a oportunidade na senhor ministro para a sua introdução e maneira a senhora McWilliam pede se pode ser mais conciso quanto possível, lo está tremendo. Dal vai, senhor ministro Cooper. Danke, senhor presidente, de parte também bom dia. Natuur distinguido membro do Parlamento, e sunango também escuta nós também na casa, ou na onda com anta, e também sunango tá cuida nós sempre aqui dentro de uma forma tremendo. Sim, senhor presidente, me tá querendo bom, tá onde traição para ser uma baia hora na indinas não ponto ranco, pois me sabe que custa que cambia se ou não. Passou se ministro que dá uma introdução da 10 indinas, sempre nós é ongeschreven regel, que tanang te decidir com que para dar uma introdução se ou não. Dus per se me tá apreciar o qual é indinas assim sobre a intenção da para nós ter mais informação possível para eu pergunta não também porta mais dirigir e mais conciso assim. Sim, bom, agora se trata de tópico em quanto a subida de audit plan presupuesto de ASOB, qual a subir de 8 milhões na 2021 para 22 milhões na 2026.
A pergunta ou preocupação principal de Endina está o seguinte, que tem preocupação sobre a destinação de fundos na PSOB. 2, que tem preocupação para possível conflito de interesse entre terreno de SOB especificamente em landsverordening para apontar a SOB como accountant interno do governo e outro terreno donar na SOB do governo. De 3 preocupações de Endina está que mais transparência enquanto a destinação de fundos e não está ganha que o fundo não está controlável para o parlamento. De 4 preocupações de Endina está vista que não há a conta anual de 2024 de SOB. E de 5 preocupações de não está vista, senhor presidente, que o SOB tem manejo de ambulância e não está controlar a compra de ambulância. De 6 e último, está vista que o SOB tem belastingdienst e não está controlar o funcionamento de belastingdienst. Então, em curto, riba cada ponto aqui para nos aclarar. Ponto número 1, que é preocupação de destinação de fundos de SOB, o aumento do presupuesto de SOB está devido ao aumento de atividade de audit e investigação e também aumento de serviço de conselho e sustento relacionado com vários processos de reforma que estão dando no seno do governo, particularmente está relacionado com a implementação do Land Paquete. Também amplia pouco mais, que además de executar e controlar a área do país, período 2023-2016, e aumento de presupuesto necessário, especificamente para a seguinte iniciativa que está relacionada com melhoração de manejo financeiro, compliance project, optimalização de organização administrativa e controle interno, e também implementação de vários capítulos do Land Paquete. Nosso governo tem focar em manejo financeiro sano, no sentido mais amplo, e aumento de compliance, cumprimento de pago de impostos, a demonstrar que o manejo de cobrança de belasting e prima do governo aqui está riba e a conduzir a aumento significativo da entrada do país. Aqui é sobre o governo, conselho e sustento. Para isso aqui, nós usamos nossa capacidade de forma efetiva de enfocar para debenang de imposto que tem probabilidade alta de cobrança, de quadro aqui é sobre los sigue sostener ontvanger inspectie para assim manter o nível de entrada de imposto alto. Também assim, que é sobre um conselho e sustento no governo para lograr subir outra entrada no país, por exemplo, leges, vergunningen, huur/erfvacht. A subida aqui, lo vou realizar door die, por exemplo, implementação de processo de facturação e cobrança mais efetivo, de lo qual eu mencionei. Por exemplo, só para diferentes bestandes no governo está quadra com bestandes no instituto que está se trabalhando para o governo, por exemplo, cadastro. De forma aqui, você tem mais seguro que tu rende que tem terreno para facturar e cobrar. Com essa entrada aqui, o governo consegue lograr mais meta no bem-estar do país e a sobre ele seguir na sustento. Me entregar na grefe lista de trabalho que a sobre em grandes linhas está assim para cada ministério, qual não estava a tomar lugar para o mês 2022. Que me aceita onde costa como que recordar como costa para dar. Então se aceita na grefe, nós entregar na grefe, que me anitia na grefe, é o qual o ministério não está assim. O presupuesto para a SOB, em verdade, vira mais que antes, mas o qual é importante está que botar return on investment. Aqui é demonstrar que danke na compliance traject, em qual a SOB tem rol super importante, entrar no imposto e prima social a cresce de 677 milhões comparado com ano 2022. O crescimento aqui danke na compliance project, projeto de infraestrutura e crescimento de nosso turismo. Me digo seguro que grande parte de aumento de entrada aqui danke na compliance project, pero tanto vale, tem crescimento econômico, pero não está cobra e extra externo de imposto. Também as coisas que eu disse que você gana de nada, pero cobra de coisas. Pensei para mim, é reconhecimento fácil. Me tem 5 milhões extra
para me ganhar tanto milhão back extra e está fácil para ganhar sangue back. Um cidadão também avisa-me que eigenlijk MFK me está mais de 5 milhões extra na SOB, para assim mais sangue dentro da carga de governo, então extra sangue aí possui seguir subir AOV, por exemplo. Mas você como também toma essa na consideração para sobre a compreender sua lógica assim. Para uma descrição detalhada de atividade de auditoria, de investigação, de conselho e sustento que a SOB ahasi para o país Corsau, me referir à conta anual de 2024, auditado, 2024, auditado de SOB. Tá bom para remarcar que a conta anual de SOB arranha goedkeurende verklaring door een companhia de accounting internacional renombrada que está classificada entre as top 5 companhias de auditoria mundial. A conta anual 2024 de SOB é que entregar na GREFI. Também não tem informação para membros por WAC. A atividade describida em conta anual a seguir materialmente em 2025. Também. Me remarcar que o accountant de SOB está controlar a uren verantwoording de consultant para een stel vast is aqui é worden acordado door het ministerio também na traga e também se een uren declaratie está excessivo, por exemplo, mais que 24 horas por dia of demasiado horas por dia durante um período largo. Que cada minister tem uma responsabilidade enorme para por atender que o assunto que traga que dele riba contrato na minha vez aqui que tem via SOB passe aporte na ministério aí. Também me quero enfatizar que o SOB é supervisionante o controlar do Instituto Holandês que chama COA, qual está controlar se SOB está cumprir com o princípio fundamental para accountant e se SOB está se seu trabalho conforme a lei que está conta para registro de accountant. A SOB passa controla aqui com êxito e sempre o dossiê de país Corsau está caído em deelwaarneming, mirando que o dossiê principal de SOB e passou a SOB está interno accountant também do governo. Durante o tratamento do presupuesto 2016, a pedimos uma lista de consultantes que atraja via SOB, plus o qual não gana. Me dá uma seguinte contesta, riba pergunta, e na execução de seu trabalho, a SOB está atendendo seu mês, no princípio, e é fundamental, de código de ética para accountant, incluindo confidencialidade, não divulgação e conduta profissional. Considerando a legislação de privacidade e o mercado competitivo de audit e advisory, em qual a SOB opera, a SOB não perdona uma lista nem confidencial, nem com número de consultant. Maneira me bisa acaba, tur uren declaratie de consultant te worden controlado door de externe accountant, die SOB, e accountant aqui doen SOB goedkeurende controleverklaring. O SOB pode trabalhar de middelbeheer para o governo, banda de suas wettelijke taken, como interne account do governo, basta que tenha função scheiding dentro da organização. Dois, que trabalham de middelenbeheer. O SOB está assim para o governo, não vai em contra de landsverordening financieel beheer e tampouco contra de estatuto de SOB. Três, conselhável está para vir com ministeriële regeling, caminda que o põe procedura no critério para o documento de voorschot, ora está assim middelen para o governo, está aí conforme o qual o tem põe dentro do landsverordening financieel beheer, artículo 17, let 3. Não, está rewind, dig back sobre. Mas vai muito liele, riba é de 2 pontos para ter preocupação com o possível conflito de interesse entre tareas de SOB especificada em landsverordening para apontar a SOB como account interno do governo ou outra tarefa na SOB do governo. Isso é uma preocupação. Então, nós pedimos aviso de WZ, então, mas recebemos aviso de WZ enquanto trabalhamos de SOB, que trabalham com a SOB, está assim para o governo, não é usual que no parlamento, conselho de dienst, WZ, pero
laten we zeggen, bij hoge uitzondering, zo, nós estamos transparentes aí, nós doen een greve também eu já advies, ter inzage, prometo reunião comissão, eu já advies aqui para concluir o seguinte, ter inzage durante a reunião aqui, e se que scores para en anguaque também, é a prerrogativa do parlamento, pero a advies será essa aqui, não, me diz só não op. Advies que o SOB, o SOB por razão de trabalho de medembeheer para o governo, banas de wettelijke taken como interna conta do governo, basta que tenha functiescheid nessa organização. Dois, que o trabalho de medembeheer que o SOB está assim para o governo, não também em contra do landverordening financieel beheer e tampouco contra o estatuto do SOB. Três, wij zetten aconselhável para vir com ministeriële regeling, que mina wordt poner procedura e criteria na pagamento de voorschot, ora trás middelen beheer para o governo, é aí conforme, lo qual o team pone